Salve, salve Belo Horizonte! A boa notícia é que a Secretaria Municipal de Cultura e a Le Petit estarão apresentando o Curta-Circuito em outubro. É mostra de filmes que unem música e cinema, além de debates e muito mais. Tudo gratuito. 21ª Mostra Curta-Circuito, de 11 a 17 de outubro. www.curtacircuito.com.br. Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Curtam o Curta-Circuito em outubro. Corações a Mil. Da precisão de ir aos cinemas e às ruas para rever o luar. Corações a Mil, 40 anos depois. Por Eliska Altman. Se a noite inventa a escuridão, a luz inventa o luar. O olho da vida inventa a visão, doce clarão sobre o mar. Gilberto Gil, Luar, 1981. Era o primeiro ano da década de 1980 quando Gilberto Gil lançava o álbum Luar. A gente precisa ver o luar, pela Warner, com a produção de Liminha. Para filmar a turnê de Porto Alegre a Belém, o músico, cantor e compositor convidou John Toby Azoulay, um dos principais representantes do cinema 60mm do país. Como resultado da parceria, o docudrama musical Corações a Mil nos dá a ver e também ouvir composições como Se Eu Quisesse Falar com Deus, Axé Babá e Palco. Antes de entrarmos no encontro Gil-Tom Toby e na fita em questão, vale darmos um backward na história a fim de contextualizarmos a narrativa que não será necessariamente linear. 9 anos antes de cantar pelo país que a gente precisa ver o luar, Gil voltava de Londres, sua cidade exílio, entre 1969 e 1971. Beck em Bahia talvez seja a expressão máxima dessa experiência. Abre aspas. Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui, naquela ausência de calor, de cor, de sal, de sol, de coração para sentir. Tanta saudade preservada num velho baú de prata dentro de mim. Digo num baú de prata porque prata é a luz do luar que tanta falta me fazia do mar da Bahia. Hoje eu me sinto como se ter ido fosse necessário para voltar tanto mais vivo, de vida mais vivida, dividida para lá e para cá. Fecha aspas. Do seu retorno ao Brasil, grava os discos Expresso 2222, 1972, Gil e Jorge, Ogum Xangô, com Jorge Benjor, 1975, Doces Bárbaros, 1976 e a chamada Trilogia Refazenda, 1975, Refavela, 1977 e Realce, 1979. Sobre esse momento de sua trajetória, nos conta, abre aspas, eu tinha saído daqui em 69, depois de todos os episódios do tropicalismo e a chegada mais violenta da repressão, da ditadura e o exílio. Fomos, Gil e Caetano Veloso, obrigados a sair daqui. Acabamos em Londres. Ficamos lá 3 anos e uma das reações naturais foi procurar conhecer o local. Me misturar o máximo que podia com aquilo tudo, com o movimento, com os personagens de Londres. Quando voltei para cá em 72, voltei com a carga de vivência dessa nova dimensão cultural, que já era presente no tropicalismo, mas que ali se dava de fato in loco. Então, o Expresso 2222 foi isso. Eu diria que é a primeira grande mistura pós-tropicalista já feita individualmente, e já não mais no contexto do movimento tropicalista, que era aquela coisa compartilhada com Caetano, com Torquato, com o coletivo Tropicália. Ali não. Ali já era eu, a partir das experiências do exílio. Há vários elementos que convergem para o desejo e o gesto do Refazenda. Primeiro, as minhas origens propriamente ditas lá na infância, no sertão da Bahia, na região da Caatinga, vivendo profundamente a cultura do homem sertanejo, da vida catingueira, da música folk nordestina. Tudo isso tá lá na minha origem primeira,
a grande admiração, o grande encantamento com Luiz Gonzaga, com todos os grandes mestres da música nordestina. Depois, o desembocar disso tudo no tropicalismo. Torquato era de origem nordestina, Capinã. Todo mundo catingueiro, tudo sertanejo. Já no meu primeiro álbum, pré-tropicalista, isso tá muito claro. Louvação, procissão, essas músicas todas. Então, essa vertente sempre foi a principal na minha expressividade. Havia, portanto, no trabalho de Refazenda, uma vontade de retomar o tropicalismo interrompido e contribuir com as novidades do mundo rock, do mundo pop, para uma visão renovada da música nordestina. Então, é um disco de reentrada. O título também dá essa dimensão, uma retomada, uma reconstituição, uma reprodução do Rê. O Rê nesse sentido de restauração, renovação, transformação, mas também de recuo, uma marcha ré para voltar lá atrás, para revisar etapas anteriores da minha formação musical. Abre parênteses, sobre Refavela, fecha parênteses. Eu tinha chegado do Festac 77, Festival Mundial de Artes e Cultura Negra e Africana, na Nigéria, cheio de roupas africanas, coisas africanas. Você vê que tem uma estatueta na contracapa, uma estatueta de madeira que eu pedi que fosse fotografada em close. A semelhança com Refazenda é o manifesto sobre o aspecto Rê da favela, o refavelar, esses grandes aglomerados urbanos das metrópoles tropicais em que descendentes africanos são recambiados de favelas propriamente ditas para esses novos conjuntos habitacionais. E também era uma lembrança da Vila Olímpica, onde nós ficamos no festival, que havia sido construída em Lagos, na Nigéria. O grande conjunto habitacional que abrigou toda a delegação internacional, que era mais de 50 mil pessoas que foram da África toda e da diáspora negra para lá, para participar desse festival. Então, o Refavela dá um pouco conta dessas questões. O que essa viagem mais fez comigo foi me dar a consciência plena da afrodescendência, de que eu sou realmente e que nós brasileiros somos descendentes africanos. Eu vou, na verdade, me interessar profundamente pela questão negra nesses dois momentos, na volta de Londres e o segundo momento, mais fortemente ainda, quando faço o Refavela. Eu peguei o samba do avião e funky, uma heresia, um estandarte da bossa nova, Tom Jobim, e fiz um funk com ele. Cometi uma heresia, mas cometi conscientemente. Cometi em nome disso, em nome dessa necessidade profunda de recuperar, trazer para a superfície, dar visibilidade média, essas questões negras que estavam escondidas, que estavam ali no underground. O Refavela foi um disco feito para manifestar esse compromisso. O som do vinil com Charles Gavin, episódio 100. Fecha aspas. Com Não Chore Mais, Gil ganhou o disco de ouro. Segundo o produtor Marco Mazzola, abre aspas, foi o compacto simples que mais vendeu na carreira de qualquer artista. Ele vendeu mais de 1.800.000 compactos simples, e isso foi a porta para abrir para o realce. Fecha aspas. Sobre o terceiro movimento do Rê, Gil relata que era tocado por uma trilogia, que era a trilogia de Antonioni, o Eclipse, 1962, A Noite, 1961 e A Aventura, 1960. Quando me debrucei sobre a questão do Rê, de alguma maneira, já vislumbrava a possibilidade de fazer também uma trilogia. Fecha aspas, idem. Realce foi então concebido numa turnê do Refavela nos Estados Unidos e Gil já se preparava para gravar o disco em Los Angeles. Abre aspas. Realce trata dessa visibilidade feérica que as grandes populações urbanas têm, esse salário mínimo de cintilância que todos têm direito. No trajeto entre a casa e o metrô e o trabalho e o cinema, na diversão noturna. Então era para dar conta disso, dessa dimensão cultural do entretenimento, das subjetividades em ebulição nas ruas, coletivos e multidões, mas indivíduos. Fecha aspas, idem. Depois da trilogia, chega o luar. A gente precisa ver o luar. A capa do disco de fundo azul é preenchida com a cabeça de Gil,
como um luar a nos iluminar, de olhos fechados, a receber por sua vez a luz do luar. Das 10 canções do álbum, sem contar com as faixas bônus Marcha da Tietagem e Corações a Mil, pelo menos 2 estão em listas das melhores do mestre e nas playlists mais tocadas, Palco e Se Eu Quiser Falar com Deus. Curiosidade, entretanto, é não haver praticamente nenhuma fonte bibliográfica ou conteúdo crítico e reflexivo sobre essa produção. Questão a ser verificada e, quem sabe, reparada por pesquisadores da música brasileira. O contexto sociopolítico do país em 1981 era conturbado. Enquanto Gil enlouquecia plateias que entoavam em uníssono sua canção de No Woman No Cry, a crise econômica era alimentada pela dívida externa e uma galopante inflação. O atentado do Rio Centro, em abril daquele ano, fez parte de uma série de outros atentados à bomba. Conflitos ocorriam em represália a um processo de liberalização política que resultou no retorno de exilados políticos como Leonel Brizola, Miguel Araães, Luiz Carlos Prestes e Paulo Freire, graças à Lei da Anistia, sancionada em 1979 por João Batista Figueiredo, o último presidente militar. A música mais tocada em 1981 foi Just Like Starting Over, de John Lennon, assassinado em dezembro do ano anterior. Palco também está nessa lista. Baila Comigo, de Manuel Carlos, passava diariamente às 8 da noite na TV Globo. Em janeiro, Ronald Reagan tomava posse como presidente e em maio morria Bob Marley. Com direitos básicos como educação, saúde e saneamento negados à população, começaram a emergir partidos e organizações políticas progressistas, até o restabelecimento das eleições diretas para a presidência da República. A complexa conjuntura política oscilava entre a repressão, a perda de prestígio do regime militar e a união de políticos, artistas e intelectuais por mudanças. 4 anos antes desse cenário, em 1977, Gilberto Gil e João Tobi Azoulay haviam se encontrado em Os Doces Bárbaros, documentário musical em comemoração aos 10 anos de carreira de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa, que formaram o grupo homônimo. A respeito desse filme, quase 3 décadas depois, o crítico Carlos Alberto Matos escreve que, abre aspas, agora chega como um bálsamo para os olhos exaustos que querem parar para ver. Fecha aspas. De resto, musicalmente, aquela foi uma das florações mais memoráveis do tropicalismo tardio. Entre profecias, sincretismos e protestos envelopados na poesia, Os Doces Bárbaros corporificavam o apelo ao canto livre e ao prazer. Revê-los no filme é não só gozar junto com eles, como também entender melhor o potencial da transgressão que carregavam nos estertores da ditadura. Ame-o ou deixe-o livre para amar, cantava Gil contra o slogan exilante do governo militar. Abre aspas. Solto está o pássaro proibido, anunciavam os irmãos Veloso. Fecha aspas. Matos, Os Doces Bárbaros. Críticos, 6/7/2005. A transgressão projetada pela câmera somada ao gravador de Azoulay e também a ditadura cruzaram os caminhos dos baianos e do diretor, um diplomata de carreira que foi trabalhar, como Vinícius de Moraes décadas antes, no Consulado Geral do Brasil em Los Angeles, entre 1971 e 1974. Ao perceber que o Itamaraty seria um braço autoritário dos militares, no controle dos maus brasileiros no exterior, começou a se interessar e a fazer cinema como válvula de escape. Carioca, cinéfilo, da geração Paissambu nos anos 1960, amigo de figuras como Carlos Saldanha, Alberto Cavalcante, Mário Carneiro, Roberto Menesquel, Nelson Mota, Nelson Pereira dos Santos, Davi Neves e Fernando Duarte, foi acolhido pelos 2 últimos para ingressar no métier. Segundo o próprio Azoulay, uma dúvida hamletiana o teria perseguido de início, 16 mm ou 35 mm.
enfático, afirma que 16mm é cinema direto e que a grande revolução do estilo está no sincronismo entre imagem e som, quando a câmera, acoplada ao gravador Nagra, possibilitou aquela captação na imediaticidade do momento. Sua primeira aproximação com a técnica de filmagem de números musicais se deu na própria Los Angeles, a partir de conversas entre Davi Neves e Roberto de Oliveira, que montam uma equipe com João Tobi e Fernando Duarte para as filmagens do disco Elise e Tom, 1974. A experiência concedeu a Azoulay o know-how para a realização de Os Doces Bárbaros e Corações a Mil. Desde que abandonou a carreira diplomática e passou a trabalhar profissionalmente com cinema, o documentário, e mais precisamente o cinema direto, foi a meta de Azoulay. Em conversa com o pesquisador e conservador-chefe da Cinemateca do MAN, Hernani Hefner, em novembro de 2020, ele afirma que seu desejo, desde o início, foi o de, abre aspas, explorar fortemente as possibilidades do cinema documentário, fecha aspas, tendo Jean Rouch e também o cinema novo como grandes influências. Exu Mangueira, 1975, e Alquimista do Mato, 1978, seriam seus primeiros registros etnográficos rouchianos. Aí estava a verdadeira linguagem para Azoulay, uma vez que só o mainstream industrial não traria soluções criativas suficientes para as leis mecânicas que regem o ato de filmar e de projetar. Junto a isso, a importância do 16mm foi concebida em sua trajetória como um formato a conferir caráter artesanal à técnica cinematográfica, o mesmo incorporado pelos técnicos artesanais da primeira geração do cinema novo. Pós-cinema novista, pós-tropicalista, pós-transgressivo, primeiro filme brasileiro finalizado em Dolby Stereo, cinema direto com pitadas de Gimme Shelter e ritmo alucinante, Corações a Mil, é atravessado pela estética colorida Neon Glitter 80. A fita abre com um close em Gil no palco, com uma estrela e uma lua pintada em seu cabelo. A fita abre com um close em Gil no palco, com uma estrela e uma lua pintadas em seus cabelos, apresentando sua mega banda, metais, percussão, vocais, sob o instrumental de cara a cara, abre aspas, nas suas andanças, danças na multidão, fecha aspas. Enquanto o artista parece se despedir do público ao som do contrabaixo e do sax, 3 primeiros nomes são escritos nos créditos iniciais: Gilberto Gil, Regina Casé e Joel Barcelos, em Corações a Mil. Em desenho gráfico, o título é ilustrado por um cabo neon azul brilhante que se pluga numa guitarra vermelha de coração, também com brilho. Por mais de 6 minutos, no ritmo e na efervescência do próprio show, seguem as apresentações tanto da banda, pela voz de Gilberto Gil, quanto da equipe do filme impressa na película. Em linguagem metanarrativa, passamos então a acompanhar o trabalho do Sr. Jairo, que, mais do que uma pesquisa, fará uma missão cultural e política para descobrir o segredo da comunicação de massa. Enfim, o que é que esse baiano tem? O agente atrapalhado é representado por Joel Barcelos. O personagem se apresenta como professor de comunicação da PUC, que estava escrevendo uma tese sobre a comunicação de massa na música popular brasileira, para acompanhar, em ritmo de aventura, os imprevistos e as estradas da caravana musical de Gil. Prestes a cruzar 30 cidades do Brasil, com mais de 70 espetáculos, sua missão é a de analisar a juventude brasileira utilizando um ídolo, um mito. Seguimos então seus passos. A câmera observacional, intimista em vários momentos, nos leva para dentro dos ensaios, dos palcos e performances da banda. Assim, junto com Jairo e também com as plateias, experimentamos a proximidade das respirações, das transpirações e as variações vocais, graves e agudas, o falsete, que só Gilberto consegue alcançar. A entrada triunfal de Regina Casé como Su, a tiete fidedigna, aos quase 30 minutos de filme, confere à narrativa uma nova sensação de intimidade,
desta vez dupla e indiscernível, a da atriz com o cantor e sua banda e a da personagem com os músicos atores. Numa cena em que está à vontade sentada em cima de uma mesa com Gil, numa entrevista para a imprensa, é ela quem interrompe e responde às questões feitas ao compositor. É ela quem responde à pergunta se ele acha que a música popular brasileira estaria precisando de um novo movimento tropicalista. Na cena descontraída e impagável em que Su apresenta Jairo ao cantor, seu objeto de pesquisa. Na cena descontraída e impagável em que Su apresenta Jairo ao cantor, seu objeto de pesquisa, em sua própria casa em Salvador, vemos representada a verdadeira amizade entre Regina e Gil. O romance entre Su e Jairo, coroado com um coração azul a cobrir a tela, percorre mercados, mares, feiras e rios de regiões do norte e do nordeste brasileiros. No trajeto, destaca-se a sequência no Maranhão, em que Jairo explica ao grupo que, abre aspas, a primeira grande revolta brasileira foi aqui, Manuel Beckmann, a revolta contra a corte, fecha aspas. Enquanto percorrem antigas arquiteturas, o companheiro de Cazé mostra, abre aspas, o único pelourinho ainda original no Brasil. Ele ficava colocado aqui no centro da praça para toda a população ver o sacrifício do negro que estava sendo castigado. Fecha aspas. A cena acompanha a conversa de atores sociais negros que depois dançam e cantam em roda. Aqui parece-se abrir um novo caminho a apontar cruzamentos importantes. Os 2 documentários etnográficos de João Tobi já mencionados, Exu Mangueira e Alquimista do Mato, e também o Torneio de Amílcar Cabral, tiveram a cultura negra como tema principal. Também, como já dito, um de seus mentores cinematográficos, Jean Rouch, pai do cinema verité, foi um etnólogo cineasta que, por meio do método da antropologia compartilhada, realizou ao longo de 50 anos mais de uma centena de filmes majoritariamente produzida em países africanos com interlocutores amigos. Nesse mesmo sentido, não carece constatarmos que tais escolhas não são meras coincidências se relacionadas à negritude de Gil, manifestada em seu relato acima e em mais de meio século de sua carreira. No encontro sobre expressão e documentação da cultura negra brasileira, Azulay declara que, abre aspas, é com imensa alegria e regozijo que eu me vejo participando, ainda que modestamente, para esse grande esforço de reconhecimento das grandes minorias que constituem esse país, junto com os negros, os índios, as mulheres, os gays e todas as minorias que ficaram sempre à margem do processo. Fecha aspas, debate, expressão e documentação da cultura negra brasileira. É com esse espírito, num tributo à música, ao próprio cinema e à arte, que o filme termina, nos deixando uma estranha melancolia dos difíceis anos de abertura e redemocratização do país, cuja imagem de década perdida se tornou ultrapassada. A inquietante esperança que Corações a Mil desperta no Brasil de hoje é aquela de que as forças autoritárias, conservadoras e destrutivas acabam por despertar o seu inverso, a renovação, as potências mais belas, os movimentos de resistência e luta, com suas expressividades diversas e sinceras, que tão logo possamos abraçar esse tempo rei. Referências e fontes usadas e pesquisadas para o ensaio. 1666. Festival Internacional de Cinema 16mm, 2020, segunda edição. Disponível em mundoemfoco.org/1666 Festival. Altman, Eliska. O Rei Imaginado, Etnografia, Cinema e Surrealismo em Jean Rouch. Mana, 16/1/2010. Canal Tomás Farcas, disponível em tomasfarcas.com. Carvalho, Márcia. A canção popular na história do cinema brasileiro. Tese de doutorado, Campinas, Unicamp, 2009. Catálogo Irmãos Maisles, A Disciplina do Olhar. Caixa Cultural São Paulo, 30 de novembro a 13 de dezembro de 2017. Coelho, Fred. Gil e as Máquinas ou Esse Violão Está Afinado? Anotações, 6/8/2020, disponível em Objetos IM,
objeto não.blogspot.com/2020/8 Gil e as Máquinas ou Esse Violão, esta. Conversas entre João Tobi Azoulay e Hernani Hefner, Festival 1966, Cinemateca Man 2020. Disponível em vimeo.com/Cinemateca do Man /48308521-0. Conversa com João Tobi Azoulay, Fernando Duarte e Lauro Escorel, mediação de Hernani Hefner, disponível em vimeo.com/Cinemateca do Man /48308521-0. Debate, expressão e documentação da cultura negra brasileira com João Tobi Azoulay, Djalma Correia, Caio Prado e Rodrigo Souza e Souza. Mediação de Kane Leison. Disponível em mundoemfoco.org/1666 festival/ED 2020/encontros gravados. Debate sobre o documentário Brasil, um relato de tortura, de Haskell Wexler e Saul Landau. Organização Instituto Moreira Salles. Participação Plínio Fraga, Francisco Mendes, Jean-Marc Van der Weyen e João Tobi Azoulay. Mediação Carlos Alberto Matos. Disponível no YouTube. Eclats Noir do Samba, 1987, disponível também no YouTube. Matos, Carlos Alberto. Os Doces Bárbaros, Críticos, 6/7/2005, disponível em críticos.com.br. Naves Santuza Cambraia, da Bossa Nova Tropicália, Contenção e Excessos na Música Popular, RBCS V15 N43, junho 2000. Só Tinha de Ser com Você, por Roberto de Oliveira, em Jobim 90 anos, por Júlio Maria, Estadão. Disponível em infográficos.estadão.com.br/caderno 2/Jobim 90 anos. O som do vinil com Charles Gavin, Gilberto Gil e a trilogia Realça, Refavela e Refazenda. Disponível no YouTube. O som no cinema 16mm, os casos de Os Doces Bárbaros e Corações a Mil, com João Tobi Azoulay, Carlos de Andrade, Luiz Carlos Saldanha, José Luiz Sazo e Marília Alvim. Mediação Joyce Scanov. Disponível em mundoemfoco.org/1666 festival/ED 2020/encontros gravados. Roda Viva, Gilberto Gil, 1987, disponível em YouTube. Eliska Altman é pesquisadora e professora do Departamento de Sociologia do IFSS, UFRJ, autora do livro O Brasil Imaginado na América Latina, a crítica de filmes de Glauber Rocha e Walter Salles. Contracapa FAPERJ, 2010, idealizadora do projeto Cinecríticos, cinecríticos.com.br. Atualmente organiza a coleção Cinema em Livro, Eduardo Coutinho. Atualmente organiza a coleção Cinema em Livro, Eduardo Coutinho, editada pelas 7 Letras. Escreve artigos sobre temas como movimentos culturais, cinema, crítica cinematográfica e América Latina. Corações a Mil, direção João Tobi Azoulay, 1983, 85 minutos. Jairo, comunicólogo, tipo intelectual e desligado, e Su, a super tiete, são a dupla central desta comédia musical. Ele, detentor de um discurso ininteligível, trabalha para a importante agência de comunicação social, da qual recebe a difícil missão de descobrir a fórmula secreta usada pelo ídolo Gilberto Gil para conquistar as plateias. Ela, apaixonada pelo astro, não perde um único show. Com Gilberto Gil, Regina Casé e Joel Barcelos.